Meu nome é Mira Serra e eu falo com vocês diretamente do Versal, um lugar onde sonhos são portais e às vezes esses portais sangram. Detetives. O que vou contar agora é a primeira parte de uma história que começou onde todas as histórias realmente perigosas começam, dentro da minha própria mente. Eu encontrei Luiz Arcan em um sonho, e nesse sonho ele me mostrou algo terrível, algo que a Fundação SCP chama de SCP-3456. Os Cavaleiros da Guerra, entidades espectrais, montadas em cavalos fantasmagóricos, que surgem no meio de conflitos bélicos para devorar soldados. Escutem com atenção, mas por favor, não durmam, depois de ouvir isso. O que aconteceu a seguir mudou absolutamente tudo para mim. Eu estava em um campo de batalha deserto. O chão era feito de terra rachada e cinzas. E o céu? O céu tinha a cor de brasa queimada. De repente, Luiz Arcan apareceu do meu lado. Ele estava pálido, com olheiras tão fundas que parecia ter corrido por 1000 realidades sem nunca descansar. Ele agarrou meu braço e a mão dele estava gelada. Ele sussurrou, a voz urgente e fraca. Mira, eles estão voltando. SCP 3456, os Cavaleiros da Guerra. Eles não são fantasmas, são coletores. Nesse momento, minha mente foi invadida por flashes, visões horríveis, cavalos sem carne, apenas ossos e sombras, galopando sem fazer som. Montados neles, armaduras vazias, sem ninguém dentro, mas que se moviam com um propósito sinistro. E espadas. Espadas que não cortavam a carne, mas que pareciam rasgar a própria alma das pessoas. Luiz continuou, sua voz um eco no meu sonho. Eles surgem em toda a Grande Guerra desde 2022. Aparecem do nada, devoram soldados inteiros, deixando para trás apenas botas vazias e os gritos ecoando no ar, antes que eu pudesse fazer qualquer pergunta. Ele começou a desaparecer, se desfazendo como fumaça. Suas últimas palavras foram: procure o arquivo, antes que o juiz final te encontre primeiro. Eu acordei com o coração batendo na garganta, mas o terror real veio quando olhei para o espelho do Versal. As palavras de Luiz estavam escritas na superfície com um líquido vermelho e escuro, um sangue que definitivamente não era meu. E junto com as palavras, havia um poema. Escutem, mas não repitam em voz alta. Cavalos sem carne galopam no escuro, armaduras vazias, o grito é o seu puro. Devoram soldados, a alma é o prato, guerra é convite, o fim é contrato. O que cavalga quando o mundo se quebra? O que resta quando a morte celebra? Detetives, isso não era um aviso. Era um convite para o abismo. Eu precisava saber mais. No sonho, Luiz me deu um código. Uma chave impossível. Usei esse código para invadir os servidores da Fundação SCP. Foi como mergulhar em um oceano digital de pesadelos. Tive que atravessar 3 camadas de criptografia. E cada uma parecia mais viva, mais consciente que a anterior. A primeira camada tentou me afogar em dados corrompidos. A segunda tentou prender minha consciência em um loop infinito de memórias falsas. Quando cheguei na terceira camada, o sistema falou comigo. Uma voz sintética, fria, ecoou na minha cabeça. Acesso negado. Mira Serra. O juiz final. Já sabe que você está aqui. Por um segundo, eu hesitei, mas a imagem dos cavalos de ossos me impulsionou. Eu ignorei o aviso e continuei. E então, eu o encontrei. O arquivo. SCP-3456. A classificação era a mais alta que eu já tinha visto. Apollyon menos prioridade extrema. O que significa que não pode ser contido, e representa uma ameaça de fim de mundo. Comecei a ler os relatórios. Documentos de 2025 descreviam aparições dos cavaleiros em conflitos na Europa Oriental. Eles materializavam-se no meio do fogo cruzado, indiferentes a balas e explosões. Batalhões inteiros, centenas de homens, desapareciam em questão de minutos. As fotos anexadas ao arquivo eram borradas, distorcidas, como se a própria câmera tivesse medo de registrar o que via. Mas era possível distinguir as silhuetas dos cavalos espectrais. E em algumas imagens, eles pareciam carregar cabeças humanas como se fossem troféus macabros. O último registro do arquivo era o mais assustador. Terminava com uma única frase, escrita em letras vermelhas e urgentes. Eles não matam. Eles recolhem para o juiz final. Quem ou o quê? É o juiz final. Para quem eles estão coletando almas? Detetives! Esta é apenas a primeira parte. Eu encontrei o arquivo, sim, mas o preço foi alto. No momento em que fechei o terminal e me desconectei dos servidores da Fundação, uma voz ecoou no meu quarto.
Não era sintética como a do sistema, nem desesperada como a de Luiz. Era uma voz grave, antiga, completamente desprovida de emoção. Mira Serra. Você foi marcada. O juiz final tá vindo conversar. Eu sei que ele vai aparecer. E quando ele aparecer, eu sei que ele vai falar sobre o começo do fim da minha linha do tempo. E talvez da nossa também. A parte 2 desta investigação chegará em breve. Até lá, eu pergunto a vocês. Já ouviram o som de cascos no silêncio, logo depois de uma notícia de guerra na televisão? Já sentiram um arrepio inexplicável ao ler sobre um conflito distante? Contem nos comentários, mas por favor, sussurrem. Deem like neste vídeo se vocês querem que eu continue. Se inscrevam no canal para não perder a parte 2. E o mais importante de tudo, fiquem acordados. Os Cavaleiros da Guerra estão cavalgando. E eles nunca, jamais, chegam sozinhos.